Deus a Israel em visões de noite e disse: Jacó, Jacó. E ele disse: eis-me aqui. E ele disse: eu sou Deus, o Deus de teu pai. Não temas a descer ao Egito, porque eu te farei lá uma grande nação. E descerei contigo ao Egito, e certamente te farei tornar a subir, e José porá a mão sobre os teus olhos. Então levantou-se Jacó de Berseba, e os filhos de Israel levaram Jacó, seu pai, seus meninos, suas mulheres, nos carros em que Faraó enviara para levar. E tomaram seu gado, sua fazenda, que tinha adquirido na terra de Canaã, e vieram ao Egito, Jacó e toda a sua semente, ou toda a sua família com ele. E você se assenta aplaudindo a Jesus com bastante força, fé, que Deus vai falar com você nesta noite. Meus irmãos, a Bíblia, ela nos relata a história em que Jacó, como o patriarca da sua família, ele é encorajado por Deus a descer ao Egito. Sabemos em que Canaã tem a fama de uma terra fértil, uma terra que manava leite e mel, porém nem sempre foi assim. Canaã, por mais que depois de muito tempo se tornou a terra prometida, ela, na época de Jacó, era uma terra seca, era uma terra infértil. E depois de muitos anos, a promessa que Deus fez para o povo, que eles iriam herdar uma terra prometida, era justamente nessa terra seca. Mas depois de muitos anos, uma terra que era seca, infértil, virou a terra prometida que Deus tinha preparado para o povo. E quando a Bíblia diz que Deus encoraja Jacó a descer ao Egito, a gente percebe que existe uma certa resistência de Jacó, porque Jacó, como pai, como provedor, ele sabe que se em Canaã, que é uma terra que ele conhece, que é uma terra que ele sabe, que ele conhece, já é difícil de sustentar a sua família, quem dirá em uma terra que ele não conhece? Se uma terra que é dele, entre aspas, é difícil sustentar a sua família, imaginem uma terra que é de um inimigo do povo de Deus. Então ele resiste, porque ele sabia que seria 1000 vezes mais difícil de sustentar toda a sua descendência na terra do seu inimigo. E ele resiste. E até que Deus fala assim: Jacó, vai. Deus não pediu para Jacó ir. Deus encorajou ele a ir. Porque é uma coisa quando vamos sem coragem. Outra coisa é quando vamos com a coragem. E a coragem que Jacó desce é uma coragem 100% dependente de Deus. Porque ele não conhece a terra, não sabe como chegar, não sabe quando vai chegar, não sabe se vai dar certo. Ele só tem uma coisa, chamado
uma promessa. E quantas vezes nós vemos que Deus encoraja eu e você a tomarmos decisões que pra gente é incerta, mas a gente toma porque nós estamos debaixo de uma promessa. E quando estamos debaixo de uma promessa, aquilo que parece incerto se torna certo, porque estamos debaixo de uma promessa. A porta que está fechada se torna uma porta aberta, porque estamos debaixo de uma promessa. Aquilo que parecia que ia dar errado, dá certo, porque estamos debaixo de uma promessa. E nesta noite eu quero te lembrar, você está debaixo de uma promessa de Deus. E quando nós vemos que Jacó é encorajado por Deus para descer ao Egito, Deus fala assim: olha Jacó, vai, desce, porque lá eu vou fazer de ti uma grande nação. Jacó vai, se reúne sua descendência, seus bens, tudo que ele tinha. E ele fala: olha, Deus mandou a gente descer, a gente ir embora de Canaã e ir para o Egito. Mas por quê? Mas como? Mas com qual garantia? Olha, eu não sei. Eu só sei que Deus me encorajou e disse que se eu for, Ele vai comigo. Então, se Ele disse que se eu for, Ele vai comigo, então eu irei. Porque Ele vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos. E quando Deus ele encoraja a Jacó a descer ao Egito, a Bíblia diz que ao caminho do Egito existe uma cidade chamada Berseba. A palavra Berseba significa poço do juramento. E esta cidade tinha um costume de toda promessa que fosse feita naquela cidade teria que ser cumprida. Aí Jacó para em Berseba, e segundo a Bíblia, ele levanta um altar, ele oferece sacrifícios para Deus. Mas sacrifício não é sinônimo de pedido, sacrifício é sinônimo de gratidão. E a gente só agradece quando algo acontece, quando algo dá certo. Aí Jacó para no meio de uma cidade, levanta um altar, levanta um sacrifício como gratidão. E a sua família começa a perguntar: Jacó, para que você está oferecendo sacrifício? O que você está agradecendo? Sendo que você não chegou no Egito, não sabe como vai ser lá, nem viu, só está indo com uma mão na frente e outra atrás. O que você tem para agradecer? Aí Jacó disse: eu não sei se vai dar certo, mas eu não vou esperar dar certo para me agradecer. Eu vou agradecer para dar certo. Porque existem dois tipos de pessoas. Aumenta só um pouquinho o microfone para mim, por favor. Existem dois tipos de pessoas. Existem pessoas que Deus promete, aí Ele cumpre, porque é obrigado a cumprir, porque Ele já prometeu para alguém. E existem pessoas que Deus cumpre, porque Ele tem prazer de cumprir. Porque antes de acontecer, a pessoa já está agradecendo a Ele. E oferta não é sinônimo de pedido, oferta é sinônimo de gratidão. Então Jacó está dizendo: eu sei que é incerto, eu sei que pode não dar certo, eu sei que eu posso comer o pão que o diabo amassou, mas só por gratidão eu já vou agradecer antes de dar certo. E nesta noite Deus está dizendo para alguém: levante a sua mão, agradeça, porque só pela sua gratidão eu já vou fazer dar certo para você.
vou fazer dar certo. Levanta a sua mão mais alto, porque eu quero liberar uma palavra sobre a sua vida. Deus está dizendo para alguém: é hora de você me agradecer, porque enquanto você me agradece, eu cumpro as promessas. Enquanto você me agradece, eu abro as portas. Enquanto você me agradece, eu faço o impossível acontecer. Então nessa noite é noite de agradecer. A gratidão é aquilo que move o coração de Deus. E a gratidão é o segredo para a prosperidade. Nós vemos que quando Jacó para em Berseba para oferecer um sacrifício, ele diz assim: olha, e partiu Israel com tudo quanto tinha e veio a Berseba e ofereceu sacrifícios a Deus de Isaque, seu pai. E aí Deus fala com Jacó em visões. Durante a noite, ele já tinha saído de Canaã. Ele já tinha saído. Ele não sabia para onde ele estava indo. Ele só acatou uma promessa: sai. E quando Deus nos obriga a sair de um ambiente confortável, é sinal que aquilo que Ele tem para você é grande demais para aquele ambiente. Porque quando vemos que Deus pede para Jacó sair, porque ele iria fazer dele uma grande nação, a pergunta fica: por que Deus não poderia fazer de Jacó uma grande nação em Canaã? Sendo que Canaã, Jacó conhecia, sabia, era confortável, estava acostumado. Porque ninguém cresce com bajulação. Ninguém cresce em lugares confortáveis. Ninguém cresce num parque de diversões. Quando Deus nos faz sair de um ambiente que para os nossos olhos está bom demais, para ir para um ambiente que a gente sabe que vamos ter que sofrer, ralar, padecer, é Deus dizendo: eu estou te ensinando que o segredo do crescimento não está no lugar, mas está em você. E quando Deus diz assim, sai, ele sai. E ele não sabia para onde ir, até que à noite Deus fala com ele: Jacó, Jacó. Aí ele olha para Deus e fala: Deus, eis-me aqui. Eu lembro de quando Samuel ouve a voz de Deus e ele diz: Senhor, eis-me aqui. Fala que o teu servo ouve. O segredo das coordenadas de Deus, o segredo dos caminhos de Deus, o segredo para a gente seguir passo por passo daquilo que Deus tem para a gente, é a gente só ouvir aquilo que Ele fala. Porque tem hora que a gente quer falar, tem hora que a gente quer ensinar Deus, tem hora que a gente quer que Deus faça do nosso jeito, mas quando a gente olha para o céu e fala: Deus, eis-me aqui, aí Deus fala: agora eu vou fazer do meu jeito, e o jeito de Deus é bem melhor do que o nosso, irmão. E quando Jacó, ele diz assim: eis-me aqui, aí Deus vem com uma promessa, um encorajamento: eu sou Deus,
sou o Deus de teu pai. Ou seja, lembra das histórias, Jacó, que você ouviu falar que Deus foi com seu pai. O mesmo Deus que foi com seu pai lá atrás é o mesmo Deus que está sendo com você hoje. Olha, Jacó, eu sou Deus, o Deus de teu pai. Ou seja, o mesmo Deus que ordenou a Isaac a semear em uma terra infértil, e depois aquela terra que era infértil virou uma terra fértil. O mesmo Deus que foi com o pai de Isaac, que disse que iria fazer ele pai de nações, pai de muitos filhos, o Deus que foi com o pai de Abraão, o Deus que foi lá com Noé, o Deus que foi lá com o Deus que foi de geração em geração, é o mesmo Deus que está sendo com você. Deus está dizendo para Jacó: Jacó, pode se passar gerações, a geração mudou, mas o Deus da geração continua o mesmo, e sou eu. E Deus está dizendo para alguém aqui hoje: os tempos podem ter passado, mas eu ainda não passei, eu ainda sou com você. Eu ainda sou com você. O inimigo tem costume de querer afrontar a gente, porque acha que por uma prova que a gente passou, Deus não é conosco. Mas eu vim dizer para alguém aqui: Deus continua sendo com você. Deus não te abandonou. Deus não se esqueceu de você. O mesmo Deus que foi com seu pai, com suas avós, o mesmo Deus que curava cego, que curava leproso, que curava paralítico, que ressuscitava mortos, é o mesmo Deus que é com você hoje. E quando nós vamos por um caminho que nós queremos ir sem Deus, é uma coisa. Você corre o risco de dar errado. E eu me arrisco a dizer que 90% desses caminhos que a gente toma dá errado. Porque a gente acha que a gente sabe mais do que Deus. Mas quando nós vemos um cenário, imagina comigo, eu vou sair da minha terra. É difícil me sustentar aqui? É difícil. Mas eu conheço a terra. Mas eu vou sair da minha terra e vou para a terra do maior inimigo do meu povo. Porque Deus disse que lá eu iria crescer tudo que eu não cresci aqui. Não faz sentido, irmão. Porque olhando pelos nossos olhos, é um cenário totalmente desfavorável. Como é que você pega toda a sua família, seus filhos, seu carro, tudo que você tem, e vai para uma terra que você nunca nem pisou, às cegas? Não faz sentido. Mas quando Jacó ouve que Deus dizia assim: vai, porque não temas descer ao Egito, porque lá eu te farei ali uma grande nação. A gente percebe no versículo 3 que Deus sondou o coração de Jacó.